Voltamos com o segundo bloco do podcast Papo de RP. Inspirações para o universo das relações públicas. Iniciamos agora o segundo bloco do terceiro episódio do podcast Papo de RP. Esse episódio tem como tema Todo Mundo Precisa de um RP, que, como comentamos na abertura, o nome foi inspirado no Coletivo de Relações Públicas, o qual obtivemos a permissão dos fundadores para o uso do nome. No primeiro bloco, falamos um pouco sobre a importância da profissão de relações públicas para as organizações. Eduarda, o que nos aguarda para o segundo bloco? Bom, para iniciar então esse segundo bloco, eu vou pedir que as nossas convidadas compartilhem conosco, um exemplo de algum momento que já tiveram que passar por um gerenciamento de crise de imagem, Como abordaram essa situação e quais foram os resultados? Vou puxar. Em gestão assim, de imagem, eu acho que a gente acaba tendo, principalmente no ambiente digital. Mas eu vou trazer um cenário aqui, algo que aconteceu com a Todo Mundo, tá? A gente estava fazendo um evento, a RP Week, que é um evento que a gente precisa voltar a fazer, né? A gente, depois da pandemia, a gente fez algumas edições online, mas a gente precisa voltar a fazer a edição presencial. Mas, se eu não me engano, em 2018 ou 2019, a gente fez um evento, né? E a gente foi convidando diversas pessoas ali para participarem, tanto dos workshops, de palestras, de mesas redondas, né? E a gente estava naquele movimento de falar bastante sobre diversidade, isso antes de 2020, onde muito essa pauta, essa agenda explodiu em todas as marcas. Mas em 2019 a gente queria falar muito sobre inclusão, diversidade, então a gente estava olhando para várias frentes ali, né, de quem são as pessoas que a gente vai chamar, a gente queria diversidade não só nos palcos, nas atividades, mas também diversidade dentro dos nossos voluntários, da nossa equipe de comunicação como um todo, né? E a gente estava bem engatinhando em algumas temáticas sobre isso, né? A gente sabe que, enfim, diversidade não é algo que surgiu de agora, é uma coisa antiga, mas a gente começou a ver a sociedade cobrando muito esse posicionamento, essa entrega, né, das marcas. E isso na RP Week a gente tinha algumas temáticas, inclusive a diversidade, e a gente estava convidando algumas pessoas e a gente tinha que lançar o evento para fora, né? Para a gente poder anunciar. Tinha muitas pessoas que vinham de fora do estado de São Paulo, precisavam comprar passagens, então a gente precisava muito anunciar o evento. E a gente abriu com alguns dos palestrantes, a gente não tinha todos os palestrantes, a gente tinha confirmado vários palestrantes, mas nem todos tinham mandado foto, enfim, organização de evento, né? E houve muito uma falha de bom senso nosso, assim, a gente colocou que uma das temáticas era diversidade e a gente não tinha nenhuma diversidade além de mim com uma pessoa amarela. Então, tinha ali na grade de evento que a gente teria o tema de diversidade, mas a gente olhava ali para os palestrantes, não tinha ninguém. Então, eram pessoas, mulheres e homens brancos, e a única diversidade que era vista era o meu rostinho ali como uma mulher nipo-brasileira. E aquilo causou um boom muito grande de comentários no Twitter, principalmente, falando da gente. E na hora a gente não tinha entendido porque a gente não fez na maldade, mas foi uma falta de sensibilidade, uma falta de noção, de organização. E era muito simples a gente resolver, a gente não ter passado por isso, era se a gente tivesse colocado ali no final do site, alguns palestrantes estão em confirmação, aguarde. Se a gente deixasse ali a frase, né, a gente talvez não passasse pelo que a gente passou, que é o cancelamento nas redes sociais. E eu acho que foi muito importante ter acontecido essa gestão de comunicação, porque a gente começou a ter mais noção e começou a entender a nossa responsabilidade como profissionais de relações públicas. A gente ter errado isso, eu acho que
É doloroso ser cancelado nas redes sociais, mas foi muito importante, porque isso nos ensinou, nos deu uma sensibilidade muito grande. E entender que a gente não tem que ficar na defensiva, a gente tem que assumir o erro para a gente não cometer. E aí, o engraçado é que muitas pessoas aprenderam também com esse episódio, né? Começaram a se preocupar mais com o que é dito, os símbolos que a gente deixa, sabe? A sensação que a gente deixa em cada coisa que a gente quer comunicar. Então foi muito importante essa gestão, assim, apesar de ser dolorosa, ter doído bastante, a gente entendeu o tamanho da responsabilidade que a gente tem, da mensagem que a gente quer passar. Não adianta a gente achar que, putz, olha só o que eu faço para a diversidade, se a gente, de fato, a gente não mostra nos mínimos detalhes, né? A gente acha que muitas vezes pode ser, putz, era só, as pessoas cancelaram você porque não tinha diversidade. Putz, isso fala muito, né? De como será a minha rede, né? Com quem que eu tô falando, quem as pessoas estão levando para os eventos, né? Então a gente tem um papel fundamental para a gente, de fato, a gente falar sobre diversidade e de inclusão e de equidade, né? Como algo genuíno e não algo que eu estou surfando só um hype aqui, né? Então, se a gente fala sobre diversidade, como que foi as ações de diversidade que a gente teve esse ano? O ano passado, as ações do mês da consciência negra ou mês do orgulho LGBTQIA+, o ano passado caíram muito. Por que no meio da pandemia, quando as empresas eram cobradas, elas investiram um monte, e agora que a gente precisa dar continuidade nesse cenário, nessa agenda, os investimentos em publicidade, em ações para esses grupos, elas diminuíram, né? Então, a gente entender de fato, né, o nosso papel quando a gente tem, não só para vender, mas como a Thay bem falou, né? Muito além do vender, o que eu estou deixando de legado para a sociedade? Qual é a minha responsabilidade social quando eu existo como marca, como existo como organização, né? Nossa, muito bom. Eu imagino o perrengue que vocês devem ter passado. Eu teria ficado bem aflita. O case que eu vou trazer aqui é um case bem mais clichê, assim, bem mais comum. Mas eu acho que é válido porque ele pode trazer insights bem legais para os colegas da área. Eu trabalhei por 3 anos, eu morei 10 anos em Curitiba. Sou gaúcha da capital, aqui de Porto Alegre, mas morei por 10 anos em Curitiba, foi onde eu estudei, me especializei e comecei a trabalhar na área, comecei minha carreira. E na ocasião, eu estava fazendo a gestão do setor de comunicação de um hospital de Curitiba. Um hospital bem grande, especializado em otorrinolaringologia. Então, imaginem assim, um hospital de 9 andares, que recebe 2.000 pacientes dia, que faz 60 cirurgias ao dia, só especializado em ouvido, nariz e garganta. Muito bem. Os hospitais privados, primeiro falar um pouquinho, né, do mercado da área da saúde. É um ambiente muito fértil para a atuação do profissional de relações públicas. E eu acho lamentável que as grandes, principalmente as instituições de saúde de grande porte, não tenham essa noção, né? Não tenham conhecimento suficiente a respeito. Porque instituições de saúde precisam muito preservar a sua imagem. E, geralmente, o setor de comunicação de um hospital, de uma clínica, de um laboratório, vai ter ali um jornalista que cuida das redes sociais e da intermediação das entrevistas que os médicos, né, os profissionais da área dão na imprensa, podendo ter um campo muito mais fértil aí para explorar e tendo também a necessidade de cuidar de várias frentes, porque toda a comunicação na área da saúde ela é muito restrita. Existe uma legislação que permite e proíbe uma série de coisas. E é comum a gente ver, né, a comunicação escorregando nessas áreas em que não deveria, por não estar sendo gerida por um profissional especializado. E o que acontece? Uma das coisas que é muito comum, né, principalmente em hospitais privados, é a busca por certificações internacionais.
para que servem essas certificações? Principalmente para atrair pacientes do turismo saúde. Hospitais que fazem cirurgia plástica buscam muito, né, esse reconhecimento. Existem algumas certificadoras que são as vistas como as melhores do mercado, a Joint Commission Internacional, a ONU, a certificação e tudo mais. E quando o hospital obtém esse selo, lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, enfim, nos países em que é financeiramente mais lucrativo para uma pessoa vir fazer um procedimento estético aqui no Brasil do que no seu país natal, elas buscam por instituições que tenham esse selo, né? Porque é uma chancela. Se tem esse selo, foi porque passou por um rigoroso critério ali de qualidade e é seguro para eu, né, confiar a minha saúde e fazer um procedimento estético. Só que o que acontece? A área da saúde é bem sobrecarregado. Os profissionais que trabalham na área da saúde trabalham pra caramba. Já são um monte de critérios que a gente precisa observar no trabalho mesmo, quem não lida direto na linha de frente com o paciente. Nós éramos setor de comunicação, a gente só podia pintar a unha de tom claro, tipo renda, tinha que usar coque, toquinha no cabelo, era o mesmo uniforme para todo mundo, as normas eram as mesmas para todos, tinha uma série de cuidados que a gente tinha que ter, porque a gente trabalhava presencialmente, né, em um ambiente hospitalar, por mais que a gente não estivesse lidando diretamente com o paciente, a gente estava exposto ali a uma série de riscos no ambiente hospitalar. Uma curiosidade é que eu tive que fazer um curso em que eu aprendi a fazer massagem cardíaca, só porque eu era uma profissional de comunicação que trabalhava dentro do hospital. Porque nesses cenários se pensa em todas as frentes, né? Vai que eu estou recebendo um fornecedor ali no setor de comunicação e este fornecedor passa mal e até chegar alguém da área da saúde, ele vai a óbito. Como que, né, uma pessoa vai a óbito dentro de um hospital sem ninguém sequer ter tentado fazer uma massagem cardíaca? A gente não pode correr o risco disso acontecer. Então, uma das exigências dessas certificações é que todos os profissionais do hospital saibam fazer uma massagem cardíaca. Então, né, peculiaridades da atuação do profissional de comunicação. Só que quando um hospital entra, né, uma instituição de saúde entra nessa busca pela certificação, vira uma loucura, porque a gente já tem vários profissionais que trabalham 12 por 36 e às vezes, né, nessas 36 que deveria ser o período de folga para descansar, se envolvem em outra atividade para complementar a renda, é todo mundo muito sobrecarregado, todo mundo muito cansado, e quando chega uma certificação tem um monte de coisas novas para fazer. São um monte de novos cursos, um monte de novos treinamentos, um monte de adequações a fazer, e as pessoas não querem participar. E junto com isso vem algumas exigências de comunicação, né? É obrigatório ter um veículo de comunicação oficial, ter um jornal interno, um jornal mural, ter algum canal assim. E chegou na minha vez, né? Taimara, você precisa ajudar a gente a solucionar isso. A gente já teve aqui jornais internos, mas não tinha adesão, o pessoal não se interessava, ia tudo pro lixo. E os diretores, donos do hospital, não querem autorizar verba para fazer mais desses jornais internos, mas a gente precisa por causa da certificação. E agora, como se faz? E aí eu fui pro básico, né? Eu falei, olha, se as pessoas não... Né? O que eu raciocinei? Se as pessoas não estão aderindo a um canal de comunicação, é porque elas não se veem nele, né? Não tem ali o tipo de informação que é útil para mim. Vamos começar pelo básico. Quem aparece nesse jornal? A gente pegou os jornais antigos, realmente só aparecia a alta gestão, os diretores. Poxa, o colaborador, né, a profissional de enfermagem, a profissional da recepção, ela não tá a fim de ficar vendo só esses rostos, ela não quer saber só da agenda desse pessoal, ela quer saber de outras coisas, ela quer saber da vida do colega, ela quer saber o que vão construir naquele pedacinho lá do canto do hospital que estão reformando, que ela não sabe. Então, fomos ouvir as pessoas. E aí a gente fez um trabalho bem básico mesmo, né? De fazer pesquisa com o pessoal, entender o que gostaria de saber e também trazer alternativas para o jornal impresso, para não ficar dependendo só de um canal de comunicação que de repente não ia ter adesão e dar o resultado esperado. E a gente teve uma surpresa muito boa com o Jornal Mural. A gente não acreditava que as pessoas parassem para olhar o Jornal Mural. Já faz um tempo isso, tá, gente? Já faz mais de 10 anos. Mas é muito estratégico, ficava ao lado do relógio ponto. As pessoas têm que bater o ponto para ir trabalhar. E o que a gente expunha ali no Jornal Mural? Entrevista com os colaboradores novos. Também sempre tinha um colaborador que dava uma entrevista indicando algum filme, indicando algum livro, né? Dando alguma dica cultural. A gente também trazia em destaque os colaboradores que participavam de eventos internos, os colaboradores que davam treinamentos, e de tanto ver a foto dos colegas,
na comunicação ali do mural, o pessoal começou a se interessar. Aí você para ler uma informação, já lê também a outra. E a gente conseguiu fazer a comunicação interna de um hospital que já não tinha mais esperança nesse recurso, que achava que era só para inglês ver mesmo. Dá tão certo que a gente via os médicos parados lendo o jornal que ficava lá na sala dos médicos. Então, era a gestão de crise, né? A crise era com a imagem dos canais de comunicação interna, que não entregavam o que o pessoal precisava. A gente colocou o mínimo de técnica para a gente conseguir ter adesão do pessoal, entender do que o pessoal gosta e tudo mais. E deu super certo, a gente conseguiu reverter esse quadro. Muito bacana ter a contribuição de vocês diante da experiência, né? Isso é muito bacana. Então, para encerrar esse nosso episódio, eu gostaria de saber que conselho vocês dariam para os estudantes, jovens, profissionais que estão ingressando agora nesse mercado e ainda não sabem como se colocar diante das organizações? Primeiro, acho que antes de entrar numa empresa e de assumir um papel, né, com um determinado cargo, a gente tem que vestir o personagem mesmo, né? A gente tem que trazer o profissional de relações públicas para a nossa rotina. Se posicionar nas redes sociais, com todo mundo com quem a gente conversar, contar o que a gente faz e como funciona, já é um bom começo, já é um bom treino. Porque não é incomum a gente não, né, a nossa mãe não saber o que a gente faz direito, nossos familiares próximos não entenderem. Então, se a gente conseguir fazer pelo menos a nossa bolha entender, já é um bom começo, porque quando chegar numa empresa, a gente precisar defender, apresentar, se posicionar, vai ficar mais fácil. E as redes sociais, gente, por mais que também pareça clichê, é uma realidade bem assustadora. Eu fui ao mês passado a um evento de um lançamento de um livro técnico da área de relações públicas, e eu fui trocar contato com alguns colegas e tinham pelo menos 6 colegas que não tinham nem perfil no Instagram. Então, é bem importante a gente conseguir se posicionar, produzir conteúdo bem educativo, assim, mostrar para as pessoas o que a gente faz, como a gente faz com case, né, gente? As pessoas, quanto menos conhecimento elas têm numa área, mais elas precisam de uma aplicação prática. Então, não é muito útil a gente ser muito teórico, muito inspiracional. Traz a prática mesmo, dá um exemplo. Olha esse caso aqui, o que aconteceu, qual foi a abordagem que foi utilizada. Eu acho que essas pequenas coisinhas, essas pequenas sementinhas que a gente planta no nosso dia a dia, ajudam bastante a gente ter o reconhecimento, né? Que a gente também vai plantando reputação ali no nosso histórico profissional, e quando a gente vai dar uma opinião, vai dar uma oposição, toda essa bagagem que a gente vai construindo no dia a dia já tem bastante influência e ajuda a gerar bastante resultado. Boa, tá. Eu acho que foram ótimas dicas, assim. Eu acho que se a gente tivesse essas dicas ali atrás, eu acho que seria mais fácil a nossa jornada, né? Mas eu acho que talvez uma das dicas, assim, que faça sentido hoje no cenário, não deixem de serem curiosos, assim, sabe? Porque a gente acha que depois da faculdade a gente para de estudar. Não. É aí que, de fato, eu acho que o jogo começa mesmo, né? De ser curioso, de estudar, de conversar com pessoas diferentes da nossa bolha, porque a gente aprende muito. Eu acho que, como a Thay trouxe, né? A internet está aí, a gente pode aprender muitas coisas. Esse podcast, né? De a gente tirar aí 1 horinha para a gente ouvir sobre outras jornadas, sobre... pontos de vulnerabilidade que a gente trouxe aqui, as crises que a gente teve que lidar. Eu acho que quanto mais a gente consumir esse tipo de conteúdo, mais a gente vai agregando para a nossa jornada, né? E eu acho que uma dica também para os estudantes que eu gostaria de ter tido, eu acho que é paciência. As coisas, muitas vezes, elas demoram para acontecer. A gente é de uma geração muito ansiosa e de se jogar nas coisas, né? E muitas vezes, quando a gente trabalha com comunicação, a gente precisa entender que a comunicação, ela é uma jornada infinita. Tem um livro muito bom que vocês precisam ler, que é O Jogo Infinito, que às vezes parece que a gente está trabalhando em espiral, que a gente está correndo e a gente não consegue ver a linha de chegada, mas todos os dias a gente está fazendo um trabalho muito essencial, que é trazer mais posicionamento, mais coerência,
mais pontos de conexão com os nossos públicos. Então, a gente ter essa paciência que todos os dias a gente está subindo mais um degrau é super importante quando a gente trabalha em comunicação. Então, a paciência para a gente, ela não é só uma habilidade que é um diferencial, mas hoje em dia ele é essencial, porque toda hora a plataforma muda, toda hora os comportamentos mudam, toda hora acontece alguma coisa no mundo que faz a gente ter que ter aquela calma, aquela paciência para reiniciar o jogo e começar de novo com comunicação, né? Então, todo comunicador ele precisa ser muito paciente e adaptável aos cenários. Isso, com certeza, se a gente tem essas dicas no nosso início de jornada, a jornada talvez fique um pouquinho mais leve da gente entender que às vezes todos os planos que a gente faz, vai acontecer uma coisinha que vai mudar todo o nosso planejamento. Então, a gente ser maleável, adaptável, ter essa paciência, ter essa calma durante a jornada, vai fazer com que a gente tenha menos pessoas, né, ansiosas, com burnout. Então, acho que a gente precisa entender que a gente tem uma responsabilidade muito grande como profissionais de comunicação, mas também entender que quando a gente escolheu essa profissão também a gente ama muito. Então, vamos pegar leve, porque muitas vezes quando a gente trabalha com amor ali, a gente se joga como um todo e esquece de cuidar da nossa cabecinha. Então, trabalhar com comunicação, se relacionar com as pessoas não é só técnica, é também uma parte muito interna nossa, de coração, de mente, de alma, e a gente precisa cuidar disso para que a gente consiga aí trabalhar até os nossos 90 e poucos anos, porque, enfim, né, gente, a aposentadoria não vai vir na idade que a gente quer, né, então vai ser lá na frente. Então, para a gente trabalhar com o que a gente gosta, do jeito profissional e responsável, a gente precisa se adaptar a esses cenários. Maravilhoso, Amanda, maravilhoso. Eu gostaria de fazer um complemento, né, que me ocorreu dentro de 2 pontos do que tu falou. Primeiro, se aproximem da tecnologia, se familiarizem com as novas tecnologias. Não adianta a gente torcer o nariz. Em nenhum momento da história, a gente torcer o nariz para uma nova tecnologia, para um grande avanço, fez com que ele não acontecesse, né? A gente precisa se adaptar e usar os novos recursos a nosso favor. E vou falar um pouquinho da inteligência artificial, que não se resume só ao ChatGPT e não se resume só a uma ferramenta que gera textos e que muitas pessoas utilizam de uma maneira errônea, copiando, colando. Não é para isso, né? Mas as inteligências artificiais, elas estão chegando com toda a força no mercado. E tem muita gente com medo, né, de ser substituída pela inteligência artificial, mas a inteligência artificial é um co-criador. Então, a gente precisa da nossa expertise para atuar como um maestro mesmo, né? Conectando várias inteligências, conectando vários projetos e trazendo agilidade. Então, o convite que eu deixo, né? A dica que eu deixo para os colegas que ainda estão estudando, se preparando para atuação no mercado, tirem um tempo semanalmente para assistir um videozinho no YouTube sobre essas novas tecnologias, para entender como que está sendo usado, ver qual mais te interessa para fazer um curso, se aprofundar, porque a gente não vai conseguir fugir desse cenário. Para algumas pessoas são arredias, não gostam da ideia de usar muita tecnologia no trabalho, né? Querem fazer algo mais manual. A gente precisa pelo menos entender como funciona, para daí defender um outro jeito de fazer. Então, não torçam o nariz para a tecnologia. Entendam o que está acontecendo e se familiarizem. Essa é uma dica. E a segunda dica, que vem muito colada com o que a Amanda disse sobre a paciência, é uma grande realidade, gente. O profissional de relações públicas, ele inevitavelmente vai assumir alguma posição de liderança na empresa. E o que é liderar? Não é exatamente um cargo de gestão, né? Liderança e cargo são coisas bem diferentes. Mas você vai tomar a frente de um projeto, você vai fazer a conexão entre 2 fornecedores, você vai intermediar algum relacionamento, né, de alguma entidade com o dono da empresa, enfim. E qual que é um dos principais papéis do líder? Ter a paciência de repetir e de inspirar. Todo líder repete e inspira todo dia, quantas vezes for necessário. Então, quanto menos a gente se irritar com isso, não, mas eu já te falei, mas eu já te expliquei que não é assim. As pessoas não sabem e às vezes elas não querem saber. E é o nosso papel relembrar aquilo que é importante, que está no nosso radar e às vezes não está no radar do outro. Então, a paciência de liderar
bem, né? Liderar não é impor, liderar não é centralizar, não é tirar o poder do outro. Liderar é facilitar e inspirar, mostrar como se faz, pegar na mão, fazer junto e repetir quantas vezes for necessário. Um bom líder é aquele que repete e ensina pacientemente. Obrigada, pessoal. Bom, então quero agradecer a presença de vocês, né? Foi uma satisfação usar o compartilhamento do conhecimento de vocês nesse terceiro episódio do podcast Papo de RP, que foi elaborado pelos alunos de Relações Públicas, participantes do projeto RP Leaders, coordenado pelo Conselho Federal de Relações Públicas. Eu gostaria agora que vocês só fizessem uma breve contribuição para nos despedirmos hoje deste episódio. Quero muito agradecer aí, meninas, pelo convite. Foi um papo muito, muito gostoso. Foi um prazer dividir aqui um pouco da minha jornada. Aprendi muito com a Thay aqui. Eu acho que trouxe visões muito boas. E eu acho que não está sendo bom só para quem ouviu esse episódio, mas para a gente, com certeza, também a gente terminar a gente está gravando de noite, então de uma semana aí bem corrida, mas é muito bom terminar a semana ouvindo muitas histórias, compartilhando jornadas da gente, que a gente tem bastante orgulho. E enfim, né, falar da profissão que a gente tanto ama, que a gente é apaixonado, que a gente é louco. Então quero agradecer o convite e desejar boa sorte aí, e a gente sempre gritando aí o nosso mantra que todo mundo precisa de um RP. Muito obrigada, também me sinto muito honrada pelo convite. É a primeira vez que eu participo de um podcast na minha vida. Eu, quando comecei a estudar comunicação, uma das coisas que eu mais queria era trabalhar numa rádio. Ainda não aconteceu, mas quem sabe, né? Quem sabe pode acontecer no futuro. Aprendi muito também, foi um prazer ter me conectado com todas vocês, principalmente com a Amanda. Me sinto super chique e importante de conhecer uma das idealizadoras do Todo Mundo Precisa de um RP. E é uma honra para mim também poder contribuir com um pouco da parte prática, um pouco das experiências com quem ainda está na jornada. E eu também aprendo muito, né? Quando falo, quando ouço e principalmente quando estou em contato com os estudantes que, né, nos refrescam com tantas novidades que às vezes o nosso radar não pega. Fico à disposição em novas frentes aí que eu possa ser útil, que possam precisar, podem contar comigo. Bom, meninas, o nosso papo então ele foi bom demais, né? Em nome dos participantes do RP Leaders, eu quero agradecer a disponibilidade de vocês em passar esse tempo conosco, compartilhando suas experiências, ideias e seus conhecimentos e passando muito conteúdo para quem está nos escutando. Eu quero aproveitar esse momento para pedir para o pessoal seguir o Instagram do Conferp, @conferp.br, para ficar por dentro de tudo o que acontece na profissão de RP. E também vou pedir para vocês que deixem seus arrobas aqui para o pessoal passar a seguir vocês e acompanhar seus conteúdos. Muito bem. O meu arroba é @taimaramarcon, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Eu ainda vou criar as contas, né, da empresa Raiz Conteúdo nas redes. A gente está numa fase inicial ainda trabalhando no blog, começando devagarinho, para depois expandir para as outras redes. Mas vai ser uma honra receber todos vocês por lá, e qualquer dúvida, qualquer coisa que eu possa ajudar, também pode me chamar inbox, que eu estou à disposição. Eu tô também tô em todas as redes, mas o que eu mais uso, o LinkedIn, Amanda Takasik, o Instagram também é @AmandaTakasik, e também tem as redes da Todo Mundo, né, tanto do LinkedIn quanto do Instagram, que é Todo Mundo RP. Então, que vocês quiserem acompanhar, enfim, vamos dar uma pressionada também para ver se sai a RP Week esse ano também. A gente está olhando de tentar realizar esse ano, pelo menos em Porto Alegre, para ver se a gente consegue fazer algumas ações ali para reverter aí a situação do estado. Mas bora, que se vocês precisarem, podem contar muito com a gente também, podem chamar a gente nas redes sociais, que a gente está super à disposição. Show! Então nós convidamos você, nosso ouvinte, para ouvir os outros 2 episódios já disponíveis do nosso podcast. Eles estão nos nossos canais do Spotify e do YouTube, chamado Papo de RP. E garanto que eles estão repletos de conteúdos. E fiquem ligados que logo mais será disponibilizado o último episódio da série. Ele terá como tema Me Formei, e agora? O que será que vem por aí, hein?
Mas já adianto, se você está para se formar ou recém se formou, não tem como perder esse. E encerramos por aqui. Mais uma vez agradeço a presença das nossas convidadas, da Eduarda, que me auxiliou no episódio de hoje, e a vocês que estão nos escutando, por dedicar esse momento ao nosso conteúdo. E, novamente, peço que nos ajudem a divulgar esse material dentro de suas instituições e para pessoas que vocês acreditam que vão gostar. E até o próximo episódio! Esse podcast é uma realização do Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas, com o apoio da Agência Experimental de Comunicação da Universidade de Caxias do Sul. Na semana que vem tem mais um episódio inédito do Papo de RP.